Bom, a aula de hoje é desenvolvimento de pessoas e a gente vai tentar falar hoje sobre as três unidades, ok? As três unidades não. A unidade 1, que é princípios e conceitos de treinamento. A seção 1.1, conceitos e tipos de educação. A seção 1.2, conceituação de treinamento. E a seção 1.3, o ciclo de treinamento. Então, a gente vai fazer um compilado de tudo isso hoje, para a gente poder encerrar e dar uma avançada em todo o material, tá bom? No final, eu mando o recado para vocês aí de como as coisas vão funcionar, se é que os professores de ontem já não deu uma explanada para vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta vocês interpelarem, pedir para fazer uma pergunta, ou complementar alguma coisa, ou dar um exemplo, não tem problema algum. Dá um toque, a gente para o assunto, escuta vocês. Do contrário, se vocês quiserem ir anotando, vocês anotam a pergunta e no final da explanação, vocês fazem a pergunta, tá? Depois, essa aula ela vai estar gravada, mas eu posso disponibilizar também o material para vocês e uma outra aula que eu gravei desse material aqui. Eu tenho aliás, são 3 vídeos gravados dessa aula aqui. Eu também posso disponibilizar para vocês, tá? Então, se porventura não der tempo da gente terminar esse material, eu disponibilizo as aulas que já estão gravadas para vocês, e lá vocês terão todo esse material de uma forma bem explicadinha, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar de desenvolvimento de pessoas, e claro que, falando de desenvolvimento de pessoas, toda organização ela precisa compreender que desenvolver pessoas significa cuidar do seu principal ativo. O que significa dizer que é a partir delas que toda e qualquer operação será executada. Então, quando ela está falando que ela precisa cuidar do seu principal ativo, já começamos aí a dizer que ela está cuidando do seu capital intelectual, ela está cuidando do seu colaborador, tá? Negócios de sucesso dependem do êxito individual e, óbvio, também coletivo dos seus colaboradores, sendo que esse resultado é uma representação concreta do retorno sobre o investimento que é feito em uma contratação. Então, todas as vezes que você contrata um funcionário, você está fazendo aí um investimento, tá? As empresas têm por definição, achar que todo funcionário da administração, ele é um custo, ele é uma despesa, ele não pensa no funcionário administrativo como um ativo, né? Como um investimento, ele necessita desse funcionário, ok? Então, nós precisamos, como administradores, tentar mudar a cabeça das pessoas que estão lá e mostrar o quanto é importante o seu colaborador, porque é ele que te ajuda a atingir o seu objetivo, né? A chegar onde você quer chegar. Nós sabemos também que o ambiente corporativo exige das empresas e dos seus integrantes, dos seus colaboradores, um desenvolvimento constante. A realidade do mercado tem, entre suas características, um alto grau de dinamicidade. Ele é muito dinâmico, o que aumenta a necessidade de transformações. E essas transformações que envolvem a capacidade de gerenciar pessoas integralmente. Mas, para isso, a gestão de pessoas é fundamental para possibilitar esse desenvolvimento de negócios como um todo. Então, o que é gestão de pessoas? No mundo empresarial, trabalha-se muito com conceitos. Então, são vários conceitos que você tem de gestão de pessoas. Mas esses mesmos conceitos sofrem modificações constantes. A cada dia, a cada hora, o conceito de gestão de pessoa, ele está mudando, ele está sendo aperfeiçoado. No entanto, dentro de cada área de conhecimento, há uma essência que se mantém, pois aponta para necessidades intrínsecas de um objeto ou de um aspecto de vida. O trabalho é uma dessas dimensões que produz novos conceitos, mas que, ao mesmo tempo, mantém necessidades impossíveis de serem ignoradas. Entre elas, podemos destacar o olhar para o gerenciamento de pessoas somado a tarefas e operações realizadas pela instituição ou
estabelecimento em si. Toda forma de trabalho carrega uma complexidade, a qual se modifica de acordo com a natureza de suas ações, com as demandas de determinado tipo de atividade, entre outros fatores, que podem influenciá-lo. Sendo assim, a gestão de pessoas está sempre ligada às formas existentes de trabalho. O que isso significa? Que para você gestionar, você precisa saber a forma de trabalho da pessoa. Eu não consigo gestionar uma pessoa que trabalha na produção da mesma forma que eu gestiono uma pessoa que trabalha na administração. Então, a forma de eu gestionar um professor é diferente de eu gestionar um carteiro, e cada um por si, ok? Muito bem, o termo gestão de pessoas diz respeito a tudo que envolve o comportamento humano dentro de uma organização. Ah, isso é muito claro. No âmbito de gestão de pessoas, temos como objetivos de atuação as áreas, por exemplo, de recrutamento e seleção, comunicação interna e treinamento e desenvolvimento. Então, são 3 áreas importantíssimas: recrutamento e seleção, comunicação interna, treinamento e desenvolvimento. Alguém quer fazer alguma consideração? Não. Não. Por enquanto não, né? Então vamos lá. Tá bom. É que eu escutei um barulhinho aqui, pensei que alguém queria perguntar alguma coisa. Muito bem. Em relação ao treinamento, busca-se que o colaborador tenha a capacidade de executar aquelas tarefas pré-definidas pelos gestores, tá? Então, o mínimo que se espera desse colaborador é que ele desenvolva aquele trabalho para o qual ele foi contratado. Já a parte de desenvolvimento, ela entrega uma tríade mais complexa, formada por conhecimento, habilidade e atitude. O chá que vocês mesmos já conhecem, estão cansados de saber. Capaz de tornar o colaborador apto para desempenhar o seu trabalho da maneira mais plena possível. Diante disso, percebe-se a necessidade de desenvolver pessoas, tanto nos aspectos pessoais, quanto nos aspectos profissionais desse mesmo colaborador. Tá? Vou aumentar o som aqui um pouquinho. A forma pela qual as pessoas são vistas dentro de uma organização determinará a gestão de capital humano, bem como as prioridades dos gestores em relação às estratégias internas. Para exemplificar tipos distintos de visão sobre as pessoas no ambiente organizacional e a sua influência nos negócios, podemos destacar 2 olhares. Quais são esses 2 olhares? Primeiro, são pessoas como recursos. Veja bem, pessoas como recursos. E o outro são pessoas como parceiras. Então, eu olho o meu colaborador como um recurso e depois eu vou olhar o meu colaborador como parceiro. Então, vamos ver primeiro as pessoas como recurso. Como é que a empresa vê tudo isso? Essa forma de enxergar o próprio capital humano bastante comum em ambiente em que os processos se sobrepõem às pessoas, traz uma série de consequências, delineando toda uma cultura, por vezes distantes, das necessidades dos seus colaboradores. As principais características desse modelo de gestão são, primeiro, rigidez no horário de trabalho. Segundo, ênfase em normas e regras. Terceiro, centralização do poder em chefia. Quarto, alienação em relação à missão da organização. Quinto, foco em tarefas. Sexto, pessoas vistas como mão de obra. Então, esses 6 itens que a gente comentou aqui, a gente vê bem pessoas como recursos. Eu não vejo o colaborador como um parceiro, como um capital intelectual, como um investimento, como uma pessoa que está ali trabalhando para que a empresa cresça, para que ele cresça junto.
eu simplesmente o vejo como um trabalhador. Você trabalha e eu te pago para você fazer isso, né? Então, olha lá, rigidez no horário de trabalho. Eu não tenho flexibilidade no horário. Você tem que entrar naquele horário, parar para almoçar, parar do almoço e ir até o final. Né? Então, e é rígido isso. É cobrado isso. Ó, você tem que começar às 8, você tem que terminar às 10. E eu fico em cima olhando tudo isso. ênfase em normas e regras. Ah, você tem que obedecer a norma, tem que obedecer a regra. Você não tem aquele joguinho de cintura para eu vou fazer isso aqui desta forma, eu vou fazer aquilo desta forma, eu vou estender um pouco mais, eu vou trocar isso aqui de lugar. Eu não tenho essa flexibilidade. Centralização no poder da chefia. Não posso fazer absolutamente nada se o chefe não dizer pode fazer, não disser pode fazer, tem minha anuência, tem minha autorização. Né? É aquele típico, aquele trabalho que se você fizer alguma coisa, por mínimo que seja, e você não avisou o seu chefe, ele cai de pau em cima de você. Como é que você fez isso sem me avisar? Como é que você fez isso sem pedir autorização? Né? A gente já viu muito isso. Foco em tarefas. Né? Você tem lá uma tarefa e você precisa focar naquilo. Enquanto você não termina aquilo, você não passa para o próximo estágio. Você tem uma produção a ser cumprida. De tal a tal horário, você tem uma produção a ser cumprida. Você não pode parar para continuar no dia seguinte, por exemplo, ou parar um pouquinho para descansar. Não, você tem um prazo para terminar aquilo. Ok? Isso são pessoas como recursos. Pessoas como parceiras, como o próprio nome está dizendo, já é totalmente diferente. Né? A gestão de pessoas é vista como uma parceira de trabalho, em vez de uma relação apenas mercadológica. Há uma maior sincronicidade entre os colaboradores e a cultura da empresa. Além de ser mais atrativa para a chegada e a referência de talentos. Vamos conhecer algumas dessas características e vocês vão ver que é totalmente diferente com as outras que a gente acabou de comentar. Primeiro, a rotina é mais flexível. Segundo, maior autonomia dos colaboradores. Terceiro, uma relação de interdependência entre os setores. Quarto, uma integração com a missão da empresa. 5, foco em resultados. E 6, pessoas vistas com inteligência. Então, enquanto uma, por exemplo, vê rigidez no trabalho, a outra vê uma rotina mais flexível. Enquanto o outro vê ênfase em normas e regras, você tem uma maior autonomia dos colaboradores. Enquanto um é centralização no poder da chefia, o outro tem uma relação de interdependência entre os setores. E assim sucessivamente. Quer dizer, trabalhar como parceiro é muito mais vantajoso para a empresa do que você trabalhar como simplesmente um recurso. O seu ganho, ele é muito maior. Tá? Muito bem. Diante dessa comparação, é possível compreender que a segunda visão, óbvio, né, é muito mais próxima das tendências atuais de mercado, aquilo que a gente está vivendo hoje. Aliás, o momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos tendo as pessoas como parceiras. A grande maioria das empresas, na atual conjuntura que a gente está vivendo, está tratando os seus funcionários como pessoas, como parceiras. Né? O horário de trabalho mais flexível, uma maior autonomia, né? Uma maior flexibilidade, uma integração maior com a empresa. Estamos focando nos resultados e não nas tarefas. Nós estamos se desdobrando para que o resultado seja atingido, para que o aluno tenha aula, para que a aula seja levada para o aluno. Né? Então, nós estamos tendo aí que o cliente, que é o aluno, é a pessoa mais importante neste momento, tá bom? Não estou defendendo a instituição, eu estou só fazendo comentário da situação que nós estamos vivendo, tá? Está todo mundo agindo desta mesma forma, buscando alternativas, né? Abrindo um parênteses até diferente de todo esse assunto que a gente está fazendo, mas que é interessante também para a gente ilustrar, é que na crise, vocês podem perceber, se vocês estão acompanhando bem, estão surgindo novos focos novos postos de trabalho. Alguns estão crescendo,
outros estão se reinventando, estão tendo criatividade, né? Então, você não pode pensar no problema só como um problema. Nós precisamos tirar oportunidade do problema também, tá? O que ele pode me trazer de inovação, de criatividade? Isso é super importante também para você colocar dentro da sua empresa também, tá? Bom, gestão de pessoas e inovação. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a inovação ela precisa estar presente em todo instante, a todo momento, tá? O processo de nós gerenciarmos o capital humano é como qualquer outro processo organizacional. É passível de mudança ao longo da história. Eu não vou começar de uma maneira e terminar da mesma maneira. Eu começo de uma forma e vou me atualizando, tá? Eu vou mudando ao longo do tempo. Eu vou me adequando ao longo do tempo. Está sempre situado em um determinado recorte econômico, social, que corresponde às características do mercado no momento. Então, o próprio texto está dizendo, conforme o mercado está agindo, eu vou me adequando, eu vou me modificando e, obviamente, eu vou inovando. Então, a inovação dentro da gestão de pessoas, ela é constante a todo instante, a todo momento. Não posso ficar parado. Eu tenho que toda hora estar inovando, eu tenho que toda hora estar indo além da expectativa. Porque a expectativa é o que as pessoas estão esperando que você faça. Você precisa sempre estar um passo à frente, indo além da expectativa. Logo nos dias de hoje, em que o conhecimento ele é uma ferramenta central de qualquer negócio, se você não tiver conhecimento, né, você está um passo atrás. Você precisa ter sempre o conhecimento. Pode ser que você não tenha um conhecimento profundo, mas você tem uma base de conhecimento. Você consegue deter alguma coisa ali. Tá? Aliando-se a outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a tecnologia de informação e o próprio marketing, que são dois pilares importantes aí do nosso conhecimento. Então, ser estratégico, o que significa ser estratégico? Ser estratégico significa unir recursos humanos com estratégia de negócios, transformando informação em inteligência de mercado, tá? Então, eu tenho uma informação e eu transformo esta informação, ok? Eu me aproprio desta informação e transformo essa informação em alguma coisa. E claro que eu transformando essa informação em alguma coisa, eu vou otimizar o tempo, investimento e procedimento. Por isso que a informação é importante. Às vezes a pessoa ela tem informação e ela guarda informação para si. Ela não transforma essa informação, ela não otimiza essa informação, tá? Ela não investe nessa informação, fica lá paradinho. Então, de que adianta eu ter informação se eu não aplicar essa informação em alguma coisa? De que adianta eu ter um baú de tesouro cheio de moedas de ouro se eu não aplico essas moedas de ouro em alguma coisa? Se eu não faço esse tesouro crescer? Então, a informação é um tesouro. Você precisa fazer com que essa informação ela cresça, ela te dê frutos, tá? O avanço tecnológico se tornou, então, um dos maiores motores de gestão estratégica. Então, a tecnologia hoje, ela é tudo, ok? Desse casamento entre os recursos humanos e a área de TI, vai surgir uma modernização de procedimentos e do setor como um todo, além de uma descentralização da gestão que não compete mais ao setor de recursos apenas, de recursos humanos apenas. Tá? Com isso, todos os gestores dos diferentes setores passam a ser responsáveis pela gestão de sua própria equipe, cabendo ao RH a função de dar respaldo a esses líderes e gerir o próprio processo de mudança entre si. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o RH agora, ele não é detentor de toda a informação, ele não é detentor de resolver todos os problemas da empresa, tá?
cabem também aos gestores dos diferentes setores que você tem dentro da empresa, passar também a ser responsável por aquilo que faz. Passar a ser responsáveis pelas suas equipes. Antigamente, tudo era centrado num único departamento. O recursos humanos resolvia tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo isso é descentralizado. Então, ele faz com que cada gestor de cada departamento seja responsável pela sua equipe. E o RH, ele vai ser ali um monitor, né? Ele vai ficar ali dando respaldo a todos os outros departamentos. Tá bem? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não. 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 Ok. Então, vamos partindo aqui. Você gestiona pessoas, você inova, você tem uma equipe, mas não basta só isso. Não basta você ter parceiros. Você precisa também desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas é uma coisa muito importante dentro da empresa. Tá? Desenvolver pessoas proporciona o quê? Um crescimento à empresa. A empresa tem por hábito achar que, por exemplo, te pagar um curso, um treinamento, né? Ela acha que tudo isso está custando no bolso dela, vai arder no bolso dela. Ela não tem a capacidade de entender que é importante desenvolver a pessoa. Tá? Por quê? Porque quando ela desenvolve pessoas, ela está criando uma base sólida ao seu capital intelectual. E quando nós falamos de capital intelectual, nós estamos falando aí dos nossos colaboradores, daquele nome mais rude, dos nossos funcionários, né? Eu achei engraçado também, essa semana, assistindo uma entrevista do governador de São Paulo, né? O João Dória, que tanto vem falando das pessoas, de cuidar de pessoas, porque as pessoas são muito importantes, porque nós não devemos deixar morrer as pessoas, e etc, etc, etc. E quando ele se referiu às empresas, ele disse assim, empresários, não mande os seus empregados embora. Olha que termo, né? É que num momento eu posso dizer assim, as pessoas são importantes, precisamos cuidar das pessoas, e quando eu falo de empresário, eu digo assim, não mande o seu empregado embora. Quer dizer, ele cometeu ali uma gafe, uma ironia, digamos assim, muito grande, né? Então, eu preciso estar... Talvez ele nem quisesse ter dito isso, tá bom? Eu não estou julgando o mérito da colocação ali, né? Ele é uma pessoa que ele toma muito cuidado, dá para perceber isso, ele pensa antes de falar em colocar as palavras. Você pode perceber isso, ele toma muito cuidado com isso, né? Quase que um discurso pronto, digamos assim. Analisando desse ponto, tá? Não estou analisando aqui, nem colocando em xeque gestão de pessoas. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu só estou colocando para vocês aí a importância das pessoas dentro de um contexto, né? Então, ele deveria ter dito assim os colaboradores, não ter colocado o empregado, tá? Mas, enfim, é só para vocês, como administradores, estarem sempre ligados em tudo que está acontecendo. Talvez tenha sido até um desleixo dele ali, que depois ele falou, nossa, chamei os caras de empregado, não era isso que eu queria dizer, porque ele é muito importante, ele é um colaborador e tudo mais. E às vezes escapa de cada um de nós também. Infelizmente, se escapa, né? A gente não tem como... Somos humanos, somos passíveis de erro, tá? Bom, então vamos retornar aqui. Então, desenvolver pessoas proporciona crescimento à empresa, fornecendo uma base sólida de capital intelectual, que é um dos aspectos que mais influencia no valor de uma organização. Além disso, esse tipo de política voltada para o aperfeiçoamento de colaboradores gera efeitos positivos na cultura organizacional, tornando-se um diferencial do mercado. Claro, se você investiu na pessoa e você tem um capital intelectual ali, você faz com que aquele seu colaborador ele tenha um diferencial. Tá? Então, uma cultura que se preocupa com o crescimento integral de sua equipe
possui vantagens competitivas que podem ser enumeradas da seguinte forma. Primeiro, atração de talentos. Quando você investe no seu capital intelectual, você tem uma atração de talentos. Ou seja, todo mundo quer trabalhar na sua empresa. Por quê? Porque ele sabe que ali há um investimento na carreira, a empresa paga cursos, né? A empresa paga a sua faculdade, a empresa te manda para treinamentos dentro da empresa ou para fora da empresa. Então, você acaba sendo o espelho, você acaba atraindo novos talentos. Você tem uma retenção de talentos. Né? Quando você está investindo no seu funcionário, você fala, por que eu vou sair dessa empresa? Nossa, eu faço vários cursos, eu acabo um curso, já faço outro, a empresa está pagando a minha faculdade e já disse para mim que ela vai pagar a minha pós-graduação, o meu mestrado, o meu doutorado. E quando isso acontece, aquela rotatividade de funcionários, né, que nós chamamos de turnover, ela para. Você não vai ter uma rotatividade de funcionários. O seu funcionário, ele vai ficar ali, ele não vai querer sair da empresa. Ele vai cada vez mais se empenhar para que cada vez mais a empresa invista nele. Então, é isso que ele está buscando. Às vezes, ele não está buscando nenhum alto salário. Ele está buscando realmente se aperfeiçoar dentro da empresa, né? Para que aí sim ele possa atingir o lugar mais alto dentro da empresa, subir um degrau a mais dentro da empresa. Tá? Fortalecimento da marca. Nossa, o que tem a ver eu investir no funcionário e fortalecer a minha marca? Tem tudo a ver. Porque quando você investe no funcionário, você retém esse talento, esse funcionário não vai embora, você tem um turnover baixo, ou seja, a sua rotatividade ela é baixa, e todo mundo fica falando da sua empresa. Nossa, trabalhar naquela empresa deve ser muito bom. Olha lá, o cara está 10, está 20, está 30 anos dentro daquela empresa. Tá? Por exemplo, a nossa empresa, a nossa instituição, por mais que falem dela, se você pegar ali o número, a quantidade de funcionários que você tem, você vai ver que tem gente lá com 10 anos, 12, 15, 20, 25 anos de empresa. Né? Então, você vê que o turnover é baixo. Tá? Se a instituição, às vezes, demite um funcionário ou troca um funcionário, é porque alguma coisa ali aconteceu e cabe à gestão, e não a nós julgar o que foi que aconteceu. Tá? Potencial de crescimento. Então, você está na empresa, ela está investindo em você, você criou raízes ali, obviamente que você tem um potencial de crescimento dentro da empresa, claro. Se não há dança de cadeiras, você tem como chegar ali na frente, tá? E, óbvio, a empresa ela vai ter um maior valor de mercado. Isso é reconhecido, né? Quando você fortalece a marca, a sua empresa acaba tendo um fortalecimento da marca, acaba tendo um maior valor de mercado, tá? Para aquele famoso autor de administração que todos nós conhecemos e já lemos vários livros dele, fizemos trabalhos em cima de livros desse autor, o Chiavenato, um dos principais teóricos, ele é um dos principais teóricos da área organizacional, desenvolver pessoas. Então, o que ele diz sobre desenvolver pessoas? Desenvolver pessoas difere do treinamento em si, tá? O treinamento diz respeito ao estímulo constante de mudanças sistemáticas do comportamento de colaboradores, direcionadas a uma maior produtividade. Então, para ele, quando você desenvolve uma pessoa, quando você treina uma pessoa, você está treinando essa pessoa para que ele seja direcionado a uma maior produtividade. Então, você está dando treinamento a essa pessoa para que ele se especialize num determinado assunto, para que ele possa ser mais produtivo. Então, ele vê o treinamento dessa forma, tá? Para o autor, também para o Chiavenato, desenvolver pessoas, o que é? É um conjunto de experiências, não necessariamente relacionada ao cargo atual, mas que proporcione oportunidade para desenvolver e crescer o profissional, para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.
E ele está mais focado no crescimento pessoal do empregado e visa uma carreira futura, e não apenas o cargo atual. Então, é mais ou menos aquilo que eu digo em relação a salário, né? Ah, um bom salário não significa motivação. Então, o que ele está querendo dizer aqui é mais ou menos esse paralelo. Ah, um treinamento de um funcionário não significa que ele vai se sentir bem, que ele vai ficar dentro da empresa, né? Que ele vai se desenvolver de uma determinada forma. Para ele, o desenvolver pessoas é um conjunto de experiências que às vezes não tem nada a ver com o cargo dele. Então, por exemplo, eu sou professor e a instituição resolve me pagar um curso de coordenador, por exemplo. Não tem nada a ver com o meu cargo. Eu sou professor, mas ela quer me pagar um curso de coordenador. Então, para ele, desenvolver pessoas é isso. Poxa, que bacana, eu sou professor, mas agora eu tenho um curso de coordenador. Tá? Não tem nada, nenhuma relação, intrinsecamente, né? Eles se relacionam, mas intrinsecamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para o Chiavenato, desenvolver pessoas é isso, é quando você está treinando o seu funcionário, você está pedindo para ele fazer cursos, e não sejam, às vezes, da área dele, é de outra área, é de outro assunto totalmente diferente. Então, ele acha que se desenvolve pessoas dessa forma. Por exemplo, um curso de autoconhecimento e autorrealização. Mas não tem nada a ver, o cara é contador e está fazendo um curso de autoconhecimento e autorrealização. Isso vai fazer com que ele se sinta bem, né? Autorrealização, autoconhecimento, então você se autoconhecer. Então, quando você se autoconhece, você vai chegar num grau diferente. Quando você se autoconhece, você passa assim, a entender das suas limitações, das suas barreiras, das suas dificuldades. Tá? Então, para ele é isso, ok? Vocês conseguiram entender esse conceito? Tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tá bom, então. Muito bem. Então, diante de tudo isso, desses dois conceitos, né? Torna-se compreensível que desenvolver pessoas está para além dos aspectos técnicos ou operacionais relacionados ao trabalho. Ele envolve uma evolução pessoal acompanhada da capacitação. Tá? Se nós estamos falando aqui de gestão de pessoas, de treinamentos, de estar junto com a pessoa, de pessoa como parceira, de pessoa como capital intelectual, o seu bem maior dentro da empresa, o seu investimento, eu não posso deixar de falar do líder para desenvolver pessoas, tá? A função do líder nesse contexto todo é muito importante, tá? É papel também fundamental dentro da empresa. Então, seja qual for a missão da empresa, os seus valores, a sua identidade, como um todo, o líder sempre será o principal mediador da organização e da equipe. Nas palavras de um conhecidíssimo empresário, autor também, James Hunter, né, que vocês já devem ter lido o livro que ele escreveu, que é O Monge e o Executivo, todo mundo, né, praticamente já leu esse livro. Se o líder gritar e perder o controle, você pode ter certeza que a equipe também vai fazer a mesma coisa. A equipe vai perder o controle, a equipe vai gritar e vai agir de forma irresponsável, tá? Então, o líder, ele é muito importante. A pessoa que está à frente, ela é muito importante. Vamos abrir aqui de novo um parênteses, mas só para tomar como exemplo, hein? Não estamos aqui para criticar ou para dizer se está certo ou se está errado. Vocês também estão assistindo aí
várias entrevistas do presidente, do Bolsonaro. E uma hora ele fala uma coisa, dali a 5 minutos ele vai falar outra, dali a 10 minutos ele está falando outra. E aí o que está acontecendo? A equipe está toda fragilizada. A equipe às vezes pega um caminho, daqui a pouco ela volta, ela pega outro caminho, daqui a pouco ela volta, ela pega outro caminho. Então veja como é importante a pessoa que está à frente e a serenidade, né? Saber o que está falando, por mais que esteja certo ou que esteja errado, né? Quem está à frente... Coisa aqui. Quem está à frente na administração sempre sabe aquilo que está fazendo, não cabe a gente julgar, porque nós precisamos ter empatia e se colocar no lugar da pessoa para entender o que está acontecendo, para depois a gente fazer algum tipo de julgamento. Só estou criando aqui um parênteses para dizer, para exemplificar aqui, se o líder se fragiliza, todas as outras pessoas que estão ali ao seu redor também se fragilizam, tá? Então, o líder, ele ocupa uma posição de referência para a sua equipe. É o meu referencial. Né? Além de ser responsável ativamente pelo seu desempenho, no geral, tratando-se de uma cultura voltada para desenvolver pessoas, compete a ele também a sua transmissão, bem como o fortalecimento desses valores. Então, por mais dor de cabeça que eu tenha, por mais problemas que eu tenho, se eu estou à frente de uma equipe, eu preciso manter a serenidade, eu preciso manter os pés no chão. Por exemplo, aqui, dando aula para vocês, tá? Eu posso estar cheio de problemas aqui na minha casa, cheio de coisas acontecendo, mas nessa hora eu preciso deixar tudo da porta para fora, de onde eu estou, e manter a serenidade aqui. Passar... como é que eu vou dizer aqui? Está me fugindo a palavra. Mas passar certeza para vocês, por exemplo, né? Todos vocês aí, todos vocês devem estar cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Como o meu curso fica? Como essas aulas ficam? Mas e as provas como vão ficar? E isso, aquilo. Então, se eu chegar aqui e falar, gente, olha, vocês, nossa, toma cuidado, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não estou passando tranquilidade, muito pelo contrário. Eu estou colocando mais álcool em gel nessa fogueira toda do que está apagando esse fogo, não é mesmo? Então, eu tenho que passar... Atrás de mim pode estar pegando fogo, mas eu tenho que passar tranquilidade, serenidade, e é assim que o líder tem que fazer. Ele tem que fazer justamente dessa forma, tá? O líder também, muitas vezes, ele age como um coach. Vocês já tiveram, o pessoal do RH aqui já teve essa disciplina de coach, outras pessoas já ouviram falar sobre coach e tudo mais, tá? Então, vamos ver o coach primeiro como um desenvolver pessoas, porque o coach também tem esse papel, né, de desenvolver pessoas. Então, o coach é um termo utilizado para se referir a técnicos, né? Coach significa técnico e treinadores no âmbito esportivo. Aliás, o coach, ele vem justamente do âmbito esportivo. Essa palavra, ela foi trazida de lá para o âmbito empresarial, né? O conceito do coach, ele se estendeu em todas as dimensões de vida, inclusive, talvez e principalmente, para o contexto organizacional. Eu quero dizer isso, né? Para dentro da empresa. Eu trouxe o coach para dentro da empresa. Eu trouxe essa filosofia, esse conceito, essa maneira de tratar uma equipe, eu trouxe ela e adaptei para dentro da minha empresa. Tá? A essência desse papel consiste em transformar pessoas comuns em pessoas campeãs. Então, eu vou transformar aquele meu funcionário, tá, num campeão. Tá? Então, eu vou transformar ele num expert dentro daquilo que ele faz. Explorar habilidades, aprimorando atitudes e extraindo potenciais que possam estar latentes ou muitas vezes pouco desenvolvidos. Então, quando eu trago esse conceito de coach para dentro da empresa, para dentro do meu funcionário, eu vou aplicar esse conceito de técnica em cima desse funcionário. Por quê? Porque muitas vezes todo o potencial dele está
está lá dentro, está enrustido, ele não consegue colocar isto para fora. Então, eu vou trabalhar como um coach e vou extrair o máximo desse funcionário. Eu já comentei com vocês que muitas vezes eu tenho um funcionário que, sobre a minha ótica, vocês vão lembrar desse exemplo, né? Sobre a minha ótica, ele é 60%. E eu quero ele 100%. Então, o que acontece? Às vezes, os 60% desse funcionário é o 100% dele. Não é que ele não está dando 100%, não é que ele não está trabalhando 100%. Ele está trabalhando 100%. Mas, para a minha ótica, ele só trabalha 60%. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprimorar esse funcionário, eu vou utilizar técnicas em cima desse funcionário, de maneira que eu faça com que os 60% dele, para mim, se torne 100%, porque ele já é 100%. Eu é que vejo sobre 60%. Tá? Então, quando eu falo de trazer um trabalho de coaching em cima desse funcionário, é justamente, e também desta forma. Eu vou tirar o máximo dele, eu vou tirar tudo aquilo que tem dentro dele, vou fazer com que ele externe tudo isso, e ele passa a atingir 100% daquilo que ele necessita fazer, tá? Sendo assim, o líder que auxilia o processo de desenvolvimento de pessoas desempenha um papel importante dentro desse contexto, dentro desse trabalho. Ele deve lapidar os seus líderes e acompanhar de perto todo o processo de evolução. De que forma um líder pode se tornar um verdadeiro coach para a sua equipe? Primeiro, utilizando a disciplina como um instrumento motivacional, tá? Fazendo uso de feedback para melhorar o desempenho e transformar erros em aprendizados. Olha que legal, transformar um erro em aprendizado. Geralmente as pessoas que estão à frente, não aqueles líderes verdadeiros, né? Os chefes, né? Porque líder que é líder, ele não crucifica de primeiro, ele vai conversar, ele vai sentar, ele vai ter empatia, ele vai entender o erro, para depois ele tomar alguma medida, tomar alguma ação. Então, o uso de feedback para desempenhar e transformar um erro em aprendizado é importantíssimo. Ah, a pessoa errou. Tá, por que você errou? O que te levou ao erro? Mas por que você pensou desta forma? Por que você não fez assim? Por que você não perguntou antes de agir? Você não recebeu todas as informações? Você não leu os e-mails, isso e aquilo? Então, primeiro eu preciso entender o erro, tá? Por que você errou, para que eu possa aplicar uma ação em cima desse erro. Aí sim, se você persistir no erro, opa, peraí. Então, olha, você já viu lá atrás, você já sabia disso, então, agora você teve desatenção. Então, pode ser que, novamente, eu coloque uma ação novamente em cima disso. Ah, por que você não prestou atenção? O que foi que te desviou a atenção de uma determinada coisa? Por que você não conseguiu agregar esse conhecimento? Tá? Então, primeiro eu preciso saber por que errou, para que depois eu tome uma ação em cima disso. Vamos abrir um outro parênteses aqui, por exemplo. Eu dou uma atividade para vocês fazerem em sala de aula. Bom, eu explico a matéria, dou uma atividade para vocês fazerem em sala de aula. Vocês terminam essa atividade, a gente corrige a atividade. E aí você errou uma determinada questão. Então, cabe ao professor, por que você errou essa questão? O que te levou a responder esta questão desta forma? Ah, qual foi o teu entendimento? Por que você respondeu esta alternativa e não aquela alternativa? O que te levou a responder isso? Então, baseado nessas respostas, o professor toma uma atitude em cima disso. Então, ele muda a ação. Ele não sacrifica o aluno errado nessa questão. Não, peraí. Vamos ver o que foi que aconteceu. Pode ser que eu não tenha me explicado, pode ser que o professor não tenha se explicado, pode ser que o professor tenha colocado de uma forma
o aluno entendeu de outra forma, pode ser que o professor não tenha sido claro na sua definição, na sua colocação. Tá? Então, a partir daí, é que serão colocadas ações para que o aluno ou o profissional não caia mais naquele mesmo erro, não incorra mais naquele mesmo erro, ok? Muito bem. Trabalhando a escuta e valorizando as ações dos seus liderados. Olha, o escutar é importantíssimo. Lembrem-se sempre, né? Eu sempre bati nessa mesma tecla. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Escuto mais, falo menos. Deixa eu escutar o que o funcionário tem para dizer. Né? Deixa ele colocar. Eu não posso aterrorizar esse meu parceiro, esse meu colaborador. Né? Eu preciso escutar. Então, eu preciso ter a porta aberta. A líder que é líder, deixa a porta aberta. Escuta os seus liderandos. Escuta a sua equipe. Porque, afinal, a equipe é que está lá na frente. A equipe é que está dando o tapa-cara. A equipe é que está trabalhando ali com o produto. Então, de repente, ele tem uma solução, ele tem uma ideia boa para aquilo que está acontecendo. Incentivar o trabalho em equipe. Importantíssimo, né? Todo mundo trabalhando em equipe. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, mas aquela pessoa é muito preponderante, é muito arrogante. É só a opinião dela é que vale. Não. Eu preciso incentivar o trabalho em equipe, mostrar que todo mundo está no mesmo barco, que todo mundo é importante, né? Que as pessoas são diferentes, embora tenham 5 dedos, cada um é diferente, todos eles têm a mesma importância, aquela historinha que todos nós já escutamos aí de cor e salteado, tá? Então, a partir de todas essas atitudes, a relação entre líder e a equipe se torna uma rede de aprendizado que promove, acima de tudo, o aperfeiçoamento de ambas as partes, tá? O autoconhecimento no contexto organizacional. Alguns minutos atrás eu falei da importância do autoconhecimento. Como é bom você se autoconhecer, você saber da sua limitação, de tudo aquilo que você pode fazer, onde você pode chegar, tudo isso é importantíssimo, tá? Então, falar em desenvolver pessoas implica sempre falar em autoconhecimento, né? Então, quando eu falo em desenvolver pessoas, você se autoconhecer é importantíssimo, tá? Não adianta você querer fazer um monte de coisa, às vezes você não consegue fazer algumas coisas, ou você é limitado naquilo, porque você é burro. Lembre-se que eu já falei isso várias vezes. Não existe pessoa burra, né? Existem pessoas limitadas, existem pessoas com uma capacidade maior de fazer uma coisa do que outra fazer uma outra coisa. Então, a limitação. E quando você entende essa limitação, você passa a ver as coisas de uma forma totalmente diferente, tá? Então, independente do cargo que você ocupe, independente do cargo que se ocupe, quanto mais você desenvolve um potencial, mais você adquire domínio sobre habilidade e limitação. Então, eu desenvolvo uma função, eu tenho um cargo, quanto mais eu fizer, quanto mais eu treinar, mais eu vou ter habilidade para fazer aquilo e mais eu vou ter o conhecimento da minha limitação, tá? Desde o primeiro contato entre o candidato e a empresa, é necessário um nível de autoconhecimento do candidato e também do recrutador. Isso é importantíssimo, tá? O primeiro, ou seja, o candidato, precisa expressar em um curto espaço de tempo o que entende de ser suas maiores habilidades, a sua compatibilidade com o cargo, além de controlar o seu nervosismo, o que é bastante comum em situações como essa. Então, o pobrezinho está lá, né? Eu estou sentado do lado de cá, você está sentado do lado daí, então eu estou te entrevistando, e você tem um curto espaço de tempo, né? Pegando e parametrizando como aqueles programas de vendas de produtos na televisão, que o cara, em 30 segundos, ele precisa dizer para você que você, às vezes em 15 segundos, ele precisa dizer para você o quanto é importante aquele produto
e que você necessita daquele produto. Não é que você precisa comprar aquele produto, mas ele precisa transmitir para você que você tem necessidade de adquirir aquele produto. Esse é um bom vendedor, tá? O bom vendedor não é aquele que vende o produto, mas é aquele que mostra a necessidade que você tem de comprar o produto, tá? Aqui é a mesma coisa. O pobre o pobre, né? Uma maneira da gente dizer aqui, né? O candidato que está ali naquela vaga, ele tem um curto espaço de tempo para dizer que ele cozinha, lava, passa, engraxa sapato, lava carro, costura, chuleia, tricota, faz um monte de coisa, ele tem ali 15 segundos para dizer tudo isso. Além do que, ele está muito nervoso. Agora, cabe também a pessoa que está do lado de cá, né, que é o recrutador, que é o entrevistador, que é o selecionador, também ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa e analisar com esses olhos, tá? Eu não posso simplesmente, porque ele gaguejou, porque ele falou, porque ele tropeçou, porque ele falou uma palavra errada, ele teve uma colocação verbal de uma forma totalmente errada, eu vou crucificar aquela pessoa por causa disso, tá? Eu preciso ter essa empatia e eu preciso ter esse cuidado, tá? Como desenvolver pessoas? Bom, baseado naquela tríade que a gente já conhece, conhecimento, habilidade e atitude, que é a tríade do conhecimento, é possível desenvolver pessoas com a certeza de que está sendo feito um trabalho completo. O conhecimento, a habilidade e a atitude corresponde ao conjunto de elementos que precisam ser desenvolvidos em uma organização para que os seus colaboradores possam obter um crescimento integral, tá? Então, o que a gente entende aqui de conhecimento? O conhecimento é o fator de maior impacto diferencial entre os concorrentes de mercado. Então, se você detém o conhecimento, se o conhecimento é seu, você tem um grande diferencial aí no mercado, ok? Então, logo vem a pergunta em relação a esse aspecto. Como melhorar o nível de conhecimento dos meus colaboradores? Como é que eu consigo melhorar o nível de conhecimento dos meus colaboradores? Alguns autores falam em gestão que falam sobre gestão do conhecimento, a ponto que ele é, de fato, um valor quando se torna explícito. Então, quando você tem esse conhecimento e você torna esse conhecimento explícito, que você consegue mostrar para todo mundo, você tem um grande diferencial, tá? Então, todo esforço sobre esse elemento se dá na direção de torná-lo acessível e concreto, pois é justamente ele que representará o famoso know-how dentro da sua organização, ok? Depois eu tenho habilidade. O desenvolvimento de habilidades representa o nível que mais abrange os aspectos pessoais dos colaboradores, como inclinações, aptidões, vivências e facilidades de aprendizado dentro de diversas áreas. Por último, nós temos aí a atitude, a sua assiduidade, relacionamento interpessoal, iniciativa, comportamento ético no trabalho, pontualidade, são exemplos de indicadores de atitude. Trabalhar esses fatores, ele é tão importante quanto desenvolver potenciais e fornecer conhecimento. Então, eu tenho lá o conhecimento, eu tenho a habilidade e eu tenho a atitude. Eu preciso ter esses três conhecimentos para que eu tenha um grande destaque dentro da empresa, tá? Aí nós falamos de formas de desenvolver pessoas, e o primeiro item que a gente comenta aqui é a rotação de cargos, né? Rotação de cargos é um problema dentro da empresa. Ele pode ser um problema, mas ele também é uma saída importantíssima dentro da empresa. E de que forma? A rotação de carga consiste em você movimentar as pessoas dentro da organização, tanto na parte vertical como na parte
horizontal. Desta forma, você consegue expandir conhecimento, desenvolver e potenciar habilidades e atitudes. Essa forma de você fazer a rotação de cargos é uma estratégia provisória que fornece mais experiência ao colaborador, expondo a outras operações existentes dentro da empresa. Então, o que a gente pode tirar de rotação de cargos? Como é que você consegue fazer com que os seus funcionários aprendam e aprendam mais? Algumas empresas, ela têm por hábito fazer uma rotação de cargo. Para quê? Para que todo mundo saiba tudo. Tá? Vamos supor, eu dou um texto para vocês e reparto esse texto em 4, 5 partes. Cada um de vocês vai ler uma parte. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos trocar os papéis. O 1 vai passar para o 2, o 2 vai passar para o 3, o 3 vai passar para o 4. Aí você vai ler o que o seu colega leu. Então, agora você vai ter 2 conhecimentos. O que você leu em primeiro e o que você leu em segundo. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, dentro da empresa, você trabalha no departamento financeiro. Aí ele vai pegar você no departamento financeiro e vai colocar você para trabalhar na expedição. Vai pegar o pessoal da expedição e vai colocar para trabalhar na produção. Vai pegar o cara da produção e vai colocar ele no comercial. Vai pegar o cara do comercial e vai colocar lá na portaria. No final, todo mundo vai estar sabendo o trabalho de todo mundo. Dessa forma, se alguém faltar, eu posso pegar esse funcionário e temporariamente, provisoriamente, colocá-lo num determinado lugar, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo pessoas dentro da minha empresa. Ela nunca vai ter um problema de falta de funcionário. Alguém ficou doente? Fulano, vem aqui, hoje eu tenho nota fiscal. Ele consegue nota fiscal. Então, eu consigo desenvolver a pessoa, tá? Aprendizagem prática é a dedicação integral de um colaborador para determinado projeto, podendo acontecer em grupo ou de forma individual. Ele pode ser também voltado para a resolução de problemas em determinados setores, tá? Cursos e seminários é uma forma de você promover o desenvolvimento e é uma das mais conhecidas, né? Eu tenho lá o curso, você está fazendo o curso ou um seminário, você vai lá, você expõe aquilo que você aprendeu, você coloca a forma que você aprendeu, você interage com todas aquelas outras pessoas, é uma forma também de se trocar, tá? Informação. Técnica de simulação. O técnica de simulação é aquilo que a gente costuma dizer do aprender fazer, né? Então, você vai aprender fazendo uma simulação. Então, eu tenho, por exemplo, um case de uma determinada situação dentro de uma empresa, eu coloco esse case para vocês, vocês vão ler, vocês vão opinar sobre aquilo, e depois será discutido de que forma seria a melhor resposta daquilo, ou qual seria a solução que nós poderíamos chegar naquilo, tá? Você tem ali a avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho de colaboradores, ela pode ser feita em ciclos. O mais importante é que ela ocorra constantemente, tá? Além de ser uma importante ferramenta de controle de qualidade, ela também é capaz de oferecer o desenvolvimento de colaboradores. Feito tudo isso, você consegue colher frutos e resultados. Quais são os frutos e resultados que eu colho? Primeiro, retenção de talentos. Como a gente falou lá atrás, né? Quanto mais eu agregar conhecimento ao funcionário, mais eu retenho esse talento. Eu tenho uma cultura de aprendizado dentro da empresa. A minha empresa tem uma cultura de aprendizado. Então, o funcionário, ele entra, ele vai seguir todos os passos dentro da empresa até chegar num determinado ponto. Eu tenho um clima organizacional favorável. Todo mundo trabalha contente, todo mundo trabalha alegre, todo mundo trabalha satisfeito, todo mundo trabalha motivado. O que isso impacta dentro do meu negócio? Primeiro, atração de talentos, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Quanto mais eu retenho talentos dentro da minha empresa, quanto mais a minha empresa tem um foco no mercado,
quanto mais a minha empresa é vista no mercado, mais pessoas vão querer trabalhar dentro da minha empresa. Quer ver de que forma? Eu não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias, se alguém acompanhou, inclusive, né, como eu acompanhei, fiz questão de acompanhar, a inauguração da CNN aqui no Brasil. Não sei se vocês acompanharam todo esse processo e tudo como foi, né? E teve uma coisa que me chamou muito a atenção ali, que eles estavam contratando 20 estagiários, tá? 20 estagiários. Nesses estagiários, inclusive, tinha gente casado, gente com família, com filho, pai de família, assim como tinham jovens também. Hã? E eram 20 pessoas, só 20. E eles tiveram mais de 200 candidatos para essas 20 vagas. Hã? Então, veja como uma marca, né, a retenção de talentos, a marca, o impacto que você tem no mercado é super importante. Então, você atrai talentos. Então, de 200 pessoas que eles tinham ali para escolher, eles escolheram somente 20 pessoas. Então, 20 talentos. Tá? Então, é importantíssimo tudo isso. Com isso, a empresa tem resultados cada vez melhores dentro da empresa. Tá? Quanto mais eu retenho talento, quanto mais a minha marca é vista no mercado, cada vez mais eu consigo ter um impacto maior no mercado. Tá bom? Bom, esse era o assunto que nós tínhamos para falar hoje, né? Uma coisa meia extensa, né? Quase, basicamente, 1 hora e pouco falando aqui para vocês, né? Essa matéria, infelizmente, essa disciplina, é o que a gente falou, essa disciplina ela é extremamente teórica. Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente estaria tendo uma oportunidade maior de trabalhar tudo isso. Infelizmente, por aqui a gente não consegue, tá? Então, a gente vai tentar passar esse conteúdo dessa forma. Eu abro aqui agora uns minutinhos para vocês colocarem as suas considerações, se alguém tiver alguma pergunta para ser feito, tá? Todo esse material que eu falei para vocês, ele vai estar disponibilizado através de 3 vídeos que eu gravei, tá? São 3 vídeos aí, em média, de 15, 16 minutos, não são vídeos muito longos, que vocês poderão abrir e escutar na hora que você quiser e onde você quiser, tá? Essa nossa aula também, tá? Da forma que ela foi feita aqui para vocês. Essa aula, ela foi gravada, ela está sendo gravada, inclusive, ainda não terminou a gravação dessa aula. Ela também vai estar disponível, talvez a partir de amanhã, ok? Nós tivemos um problema na gravação da aula de ontem, ela foi disponibilizada para vocês, mas existe um passo que nós não sabíamos que nós tínhamos que fazer, então a gente passo, ele é um pouquinho trabalhoso, então essa aula ela não vai estar disponibilizada hoje. Essa aula é gravada. O vídeo, sim, eu já vou disponibilizar o link para vocês, tá? Ele já vai ser colocado no YouTube, e vocês podem escutar essa aula a hora que vocês quiserem, tá bem? Um recadinho para vocês. Primeiro, não deixem de acessar o AVA de vocês. Importantíssimo continuar acessando o AVA de vocês. Não importa qual nós estamos falando, continue acessando o AVA de vocês, respondendo as questões, estudando, lendo, vendo os vídeos. É importantíssimo você fazer isso. O desafio nota máxima também. Continue acessando o seu desafio nota máxima, fazendo as questões, respondendo as questões. Não mude a sua rotina, tá? Nós só mudamos de endereço, de lugar. A rotina, ela tem que continuar a mesma, tá? Faça aquilo que você precise fazer. Se você não estivesse na sua casa, se nós não estivéssemos em casa nesse horário, nós estaríamos todos na faculdade. Então, continue usando o mesmo critério. Aliás, a gente ganha até um pouquinho a mais para fazer essas coisas. Então, continue fazendo tudo isso. Pessoal que tem projeto, pessoal do Recursos Humanos aqui que tem projeto, continue desenvolvendo seu projeto, tá? Nós temos o nosso horário de projeto. Qualquer dúvida que você tiver, me procure, envie o seu projeto para mim dar uma olhadinha, para mim devolver para vocês. O prazo de entrega do projeto da primeira parte
continua sendo o mesmo por enquanto. É óbvio, esse prazo ele vai ser modificado, ele vai ter que ser modificado, não tem por onde, ele vai ter que ser alterado, né? As provas também, basicamente, provavelmente nos próximos dias a gente vai estar recebendo novas instruções. O que eu quero passar para vocês agora nesse momento, né, é um momento de tensão, todos nós estamos vivendo esse momento de tensão, mas eu quero passar tranquilidade a vocês em relação a tudo aquilo que a gente está fazendo. A instituição, ela está, sim, preocupada com vocês, alunos, então não se preocupe, tudo vai ser acertado da melhor forma, da melhor maneira, que ninguém seja prejudicado. É claro, é óbvio que nós vamos ter que passar por cima de algumas coisas, porque não tem como, né? Todo mundo está tendo um prejuízo. Eu estou tendo prejuízo, você como aluno está tendo prejuízo, o empresário está tendo um prejuízo, os funcionários que estão trabalhando estão tendo prejuízo, enfim, todo mundo está tendo prejuízo, ok? Então, não é hora da gente julgar, crucificar, apontar o dedo para isso e para aquilo. Vamos tentar, o máximo possível, que esses prejuízos que, porventura, possam causar a cada um de nós, eles estejam o mínimo possível, né? Eu, pelo menos, estou tentando, em relação a vocês, fazer com que vocês tenham o mínimo prejuízo possível, tá? A aula está lá, vai estar postada, esses vídeos que eu fiz, de toda essa matéria que a gente falou aqui, está muito bem explicadinho, muito bem dito, então vai ser legal você, depois, com um pouquinho de tempo, poder escutar comigo, tá bom? Enquanto eu tomo uma água agora, eu abro aí as considerações finais que alguém, porventura, queira colocar, queira fazer, tá bom? Precisa ser um de cada vez, porque senão os colegas aqui não conseguem escutar, tá bem? Quem quer falar primeiro aí, se é que quer colocar alguma coisa. Bom, já que ninguém falou, na verdade eu só fiquei na dúvida do que você falou desses vídeos que você gravou, você vai disponibilizar no AVA mesmo? Eu vou colocar o link lá no AVA, tá? Junto com a aula gravada. Tá. Mas vou deixar bem claro que são vídeos que não é o da aula gravada hoje. Que são vídeos gravados anteriormente para serem disponibilizados, tá? Porque anteriormente eles tinham dito assim para a gente gravar os vídeos, disponibilizar a aula e explicar para vocês, olha, o vídeo está lá gravado. Depois nós tivemos uma mudança, não, nós teremos a aula ao vivo. Ah, tudo bem, o vídeo está lá, eu não vou desperdiçar, eu acho que é um material, não é porque eu fiz, mas é um material rico em conteúdo, que vale a pena vocês lerem, tá? Então, eu já vou disponibilizar isso hoje para vocês. Uma coisa importante, no nosso caso, a unidade 1 parece que ela tem 3 sessões, né? Como essa aula é blended, ela tem 3 sessões só. Sessão 1.1, 1.2 e 1.3, tá? Tanto esta aula gravada, como o material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vai sempre estar disponibilizado na última sessão da unidade, ok? Então, tudo que eu for disponibilizar hoje para vocês vai estar na sessão 1.3, o ciclo de treinamento. Você vai entrar lá na aula e você vai achar tudo que se refere a essas 3 sessões. Todo o material vai estar disponibilizado lá, tá? O link da aula ao vivo, ele está sempre e será daqui para frente, até que se mude, até que se tenha uma ordem contrária, ele sempre vai estar disponibilizado na aula 1, na sessão 1. Esse link, ele não muda, tá? É sempre esse link que você vai entrar. Semana que vem, você vai acessar o mesmo link, tá? Ele não vai mudar de uma semana para a outra, tá bom? Se porventura você não recebeu nenhum comunicado do seu professor, não precisa se preocupar, não, tá? Se você tem aula amanhã, pode ir lá, que o link vai estar lá, da sua aula, na quinta-feira, na sexta-feira, tudo igualzinho, não muda nada, tá bem? Mais alguma pergunta? Professor, referente às provas, vocês vão estar avisando antes, né? Se vai ficar o mesmo dia? Sim, Bruna, sim, pode ficar tranquilo. Infelizmente, por causa de tudo que está acontecendo, as informações, elas estão chegando muito em cima da hora, ok?
Por exemplo, essas aulas para a gente aqui, chegou na sexta-feira, eram 7 horas da noite. Né? Aliás, nós começamos na quinta, mas a gente recebeu algumas instruções, era sexta-feira, 7 horas da noite. Então, a gente teve que correr aí no final de semana para que hoje a gente pudesse disponibilizar tudo. Né? Ontem, hoje, algumas coisas ainda estão truncadas. Vocês viram que eu só falei, eu não consegui colocar nenhum tipo de slide, alguma coisa. Né? Por quê? Porque eu dou aula de manhã, dou aula de tarde, eu estou tendo uma série de coisas para fazer que, infelizmente, não permite que eu monte uns slides, por exemplo. Então, eu sei que a aula ficou um pouco cansativa, eu entendo isso, tá? Se vocês reclamarem disso, infelizmente, vocês têm razão, mas eu também não tenho como tentar mudar, porque é o acúmulo de coisas, as coisas estão chegando muito atropeladas, infelizmente, né? Não porque a instituição queira isso, não porque eu queira isso, mas é a condição que nós estamos vivendo aí, digamos assim, como se, eu ouso dizer, né, graças a Deus a gente nunca passou por isso, mas é como se fosse uma operação de guerra, né? Eu não sei como é uma guerra, graças a Deus, e nem quero saber, mas a gente está vivendo uma operação assim, então a informação chega, a gente precisa correr para fazer. Mas não se preocupe, em relação às provas, podem ficar tranquilos, que essas datas elas serão alteradas com certeza. Eu espero também, eu sei que a instituição está vendo isso, que a gente tenha a chance de, quando voltar, poder sentar com vocês, a gente fazer um apanhado geral de tudo isso também, né? Vamos fazer uma grande revisão para que vocês possam fazer as provas, tá? Fique tranquila quanto a isso, tá bem? Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Luiz, quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Ok. Professor, eu só queria te fazer uma pergunta. A gente está com um pouco de dificuldade de falar com o Damasceno, que a gente tem um trabalho para estar entregando para ele, só que a gente tenta o contato por e-mail, a gente fez um grupo até com os integrantes, né, do grupo, mas é um pouco difícil fazer um trabalho em grupo, sendo que a gente não pode se ver e nem trocar ideia pessoalmente, entendeu? Como que o senhor acha que a gente deve proceder referente a esse assunto? Oi, Bruna, cortou. Você pode repetir? Sim, a gente tem um trabalho para entregar do Damasceno, porém a gente não está conseguindo contato com ele. E certo. É muito difícil a gente fazer um trabalho por WhatsApp, entendeu? Porque a gente decidiu o tema, só que a gente tem que montar o trabalho, tudo, e a gente não tem esse contato com ele para poder estar tendo uma resposta, se continua o trabalho, o que a gente faz, se cada um faz o seu. Na sua opinião, como que a gente deve proceder, professor? Bruna, você está no sexto ADM, é isso? Isso. Sexto ADM, tá. Qual é a disciplina que você tem com o professor Damasceno? Direito empresarial. Direito empresarial. Tá. Vamos fazer o seguinte, Bruna, deixa eu só terminar com o pessoal aqui. Aí o pessoal desconecta, aí eu fico só com você para a gente conversar sobre isso. Pode ser? Bom. Pode. Ou se tiver mais algum aluno Tem da sua turma que queira ficar, fica e a gente conversa. Tem o Luiz, eu não sei se... Acho que a Érica está online também, que ela faz parte do grupo. Então o Luiz também vamos lá. O André também? Não. A Érica tá? Então, posso só falar uma coisa rapidinho? Sim. Pode falar, André. Tá. Eu tô com esse mesmo problema, só que o meu é um pouquinho pior, na verdade, porque o professor Eduardo montou a minha grade e eu tive, acho que uma aula só. Só tive uma aula com ele. E eu também vou ter que... Não tenho contato de ninguém e logo aconteceu essa pandemia e paramos de ir para a faculdade. Eu preciso entrar num grupo, só que eu também não tenho contato de ninguém da sala. Você não tem nenhum contato do coordenador? Do coordenador eu tenho, mas no caso o grupo ficou solto na sala, né? Era pra gente entrar em grupo dentro de sala, só que eu não conheço ninguém da turma.
Ok, então só um minutinho, André. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Com referência à nossa aula, alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento da aula, tá? Sobre a aula. Não. Não. Tranquilo. Não. Tranquilo? Ok. Então eu vou encerrar a gravação aqui e volto com vocês. Só um minutinho, tá bom? Tá bom. Ok.